Olá! Hoje iremos apresentar o trabalho com o tema de oxirredução em compostos biológicos, referente à matéria de Química Orgânica, lecionada pelo professor Claudinei por o curso de Biomedicina do IFES Vila Velha. Os componentes do grupo são Alexia Majeski, Clara Mavi, Henrique Bolsoni, Henrique Zaneboni e Maria Eduarda Zambon. A oxirredução em compostos biológicos é um tema que une fundamentos da química com processos vitais da biologia. Ao longo desta apresentação, vamos entender como as reações de transferência de elétrons não ocorrem apenas em laboratórios, mas são, na verdade, mecanismos centrais em tudo o que mantém uma célula viva. A geração de energia, a síntese de moléculas orgânicas, o combate ao estresse oxidativo, tudo isso envolve reações redox. A proposta aqui é observar essas reações não apenas em termos químicos, como transferência de elétrons e variação de número de oxidação, mas também como processos biológicos indispensáveis à vida. A priori, vamos rever o que é a oxirredução. As reações de oxirredução, ou reações redox, são definidas na química como processos onde há transferência de elétrons entre espécies químicas. A substância que perde elétrons está sendo oxidada, e a que recebe elétrons está sendo reduzida. Isso reflete diretamente na variação do número de oxidação dos elementos envolvidos. Mas quando levamos esse conceito para o contexto biológico, percebemos que essas reações são a base de várias vias metabólicas. A oxidação e a redução ocorrem em moléculas orgânicas, como glicose e ácidos graxos, e em transportadores de elétrons, como NAD+, e FAD, desempenhando papéis cruciais na manutenção do metabolismo celular. Em sistemas vivos, essas reações são catalisadas por enzimas e ocorrem em ambientes altamente regulados, como a matriz mitocondrial ou os tilacoides nos cloroplastos. Oi, gente, meu nome é Alexia e eu vou exemplificar algumas reações redox. Bom, as reações de oxirredução são indispensáveis para o metabolismo celular. Temos como exemplo a respiração celular aeróbica, onde as moléculas de glicose são oxidadas para liberar energia. Dessa forma, são convertidas em ATP. Já na fotossíntese, ocorre o processo inverso. O dióxido de carbono é reduzido para formar glicose, enquanto a água é oxidada. Além disso, reações redox também estão presentes no sistema de defesa antioxidante, em compostos como a glutationa, que ajudam a neutralizar espécies reativas de oxigênio. Por fim, as moléculas transportadoras de elétrons, como o NAD+, e o FAD, funcionam como intermediários redox, onde participam ativamente de reações metabólicas. Oi, eu sou o Henrique Bolsoni e eu vou falar sobre os mecanismos gerais de oxirredução em biomoléculas. Para compreender a oxirredução em biomoléculas, é importante começar pelos mecanismos gerais que envolvem essas reações no ambiente intracelular. Reações de oxirredução consistem na transferência de elétrons de uma molécula para outra. Em sistemas biológicos, essa transferência ocorre de maneira altamente controlada por meio de enzimas chamadas oxidorredutases. Alguns exemplos são as desidrogenases, peroxidases, oxigenases e redutases. Essas enzimas catalisam a remoção ou a adição de elétrons em substratos específicos. As coenzimas redox, como NAD+, NADP+, e FAD, são transportadores de elétrons que alternam entre estados oxidados e reduzidos, por exemplo, de NAD+, para NADH. Elas servem como intermediárias nessas reações e são fundamentais para que a célula regule seu metabolismo energético e mantenha o equilíbrio redox. Do ponto de vista químico, essas reações envolvem mudanças nos estados de oxidação dos átomos, muitas vezes associadas à quebra de ligações entre carbono e hidrogênio ou à adição de oxigênio. Já do ponto de vista biológico, a oxidação de biomoléculas pode significar a liberação de energia, a alteração de atividade de uma proteína ou até a sinalização para processos como a apoptose. Isso mostra que nas células, a oxirredução é não apenas uma transformação química, mas também um mecanismo de controle funcional. A respiração celular aeróbica é um exemplo clássico e fundamental de reações redox no contexto biológico. Do ponto de vista químico, temos a oxidação da glicose, um carboidrato energético, em dióxido de carbono. A glicose perde elétrons que são transferidos para coenzimas como NAD+, e FAD, formando NADH e FADH2.
Esses compostos, agora reduzidos, carregam os elétrons até a cadeia de transporte de elétrons localizada na membrana interna da mitocôndria. Ali, os elétrons são passados entre proteínas redox com diferentes potenciais de oxidação, liberando energia em cada etapa. Essa energia é usada para bombear prótons e gerar um gradiente eletroquímico. O oxigênio, que é o aceptor final de elétrons, é reduzido e forma água. No fim do processo, temos a produção de grandes quantidades de ATP via fosforilação oxidativa. Isso mostra como uma reação puramente química de transferência de elétrons se transforma em energia útil para o organismo. Oi, gente, eu sou a Maria Zambon e hoje eu vou estar apresentando as reações redox na fotossíntese. A fotossíntese é um processo redox que ocorre nas células vegetais, algas e algumas bactérias, que, do ponto de vista químico, é quase o oposto da respiração celular. Durante a fase luminosa, a água é oxidada, ou seja, seus elétrons são removidos e o oxigênio é liberado. Esses elétrons excitados pela luz solar são transferidos por uma cadeia transportadora, reduzindo o NADP+, a NADPH. Na fase escura, também chamada de ciclo de Calvin, o NADPH doa seus elétrons para o CO2, que é reduzido e incorporado em moléculas orgânicas como a glicose. Biologicamente, esse processo é essencial para a produção de matéria orgânica a partir de compostos inorgânicos, e ele é responsável pela entrada de energia solar na biosfera. Quimicamente, vemos novamente o papel das coenzimas e da movimentação precisa de elétrons entre moléculas, mostrando que a vida é, em sua base, um sistema redox altamente controlado. Meu nome é Henrique Zaneboni e eu vou continuar falando sobre o processo de oxirredução em biomoléculas. A oxidação lipídica pode ocorrer de dois modos. Quando há radicais livres envolvidos, eles atacarão ácidos graxos insaturados, roubando o hidrogênio de um carbono de dupla ligação e formando radicais peroxilipídicos, que também atacarão outros ácidos graxos e compondo assim uma reação em cadeia. Esses radicais podem se recombinar para formar aldeídos reativos e alcanos. A oxidação também pode ocorrer via enzimas lipases, que degradarão triglicerídeos originados do tecido adiposo ou da alimentação, originando ácidos graxos livres que serão direcionados para a mitocôndria, onde serão novamente degradados em moléculas de acetil-CoA que participarão da respiração celular. Esse processo de degradação de ácidos graxos é chamado de beta-oxidação, e a molécula é diminuída de 2 em 2 carbonos. Aqui também temos um esquema exemplificando essa reação, em que o ácido palmítico ligado à coenzima A é degradado em uma molécula de 14 carbonos e produzindo uma molécula de acetil-CoA. Em contrapartida, a redução de ácidos graxos ocorre em sentido inverso à beta-oxidação, e ocorre quando o acetil-CoA em excesso é usado para produzir ácidos graxos, compondo o processo chamado de lipogênese. Ainda dentro do organismo, ácidos graxos oxidados podem interagir diretamente com a membrana celular, afetando sua composição e a sua fluidez, e com sinalizadores metabólicos, de maneira positiva ou negativa. Eles também estão ligados com a ocorrência de doenças de caráter circulatório. A oxidação proteica apresenta um amplo leque de funções e consequências. Por exemplo, ela é importante para a modificação estrutural de aminoácidos para que eles atinjam sua conformação funcional, mas por outro lado pode prejudicar proteínas na realização de suas tarefas. Um exemplo muito observado desses casos são em proteínas que contêm resíduos de aminoácidos muito reativos, como cisteínas e metioninas. A metionina se oxida em metionina sulfóxido e forma proteínas não funcionais, mas que podem ser restauradas por enzimas metionina sulfóxido redutases, que as reduzirão de volta para sua forma funcional. Já a cisteína, ao sofrer oxidação, pode formar uma ponte de sulfato, como mostrado na imagem abaixo, que é essencial para o dobramento de proteínas no retículo endoplasmático e para a estabilidade estrutural de moléculas. Em casos de oxidação irreversível de proteínas, como em resíduos de lisina, arginina e prolina, elas serão marcadas para degradação dentro dos proteossomos no meio intracelular. Caso essas proteínas não sejam eliminadas apropriadamente, seu acúmulo pode levar ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como Parkinson e o Alzheimer, a aterosclerose devido à oxidação do LDL e podem causar envelhecimento precoce.
Existem ainda proteínas que mediam processos de oxirredução, como a catalase e a peroxirredoxina, que são antioxidantes, a HIF1-alfa e a NRF2, que são sinalizadoras para reações redox, e os citocromos, que participam na cadeia respiratória como transportadores de elétrons. No geral, oxidações em ácidos nucleicos estão associadas a mutações genéticas. Um exemplo disso é quando ocorre a oxidação do carbono 8 da guanina, formando a 8-oxoguanina, que pode se emparelhar erroneamente com a adenina ao invés da citosina, podendo causar mutações e impedimento da progressão de DNA e RNA polimerase. Em outros casos, a oxidação das bases nitrogenadas é importante para a formação da hipoxantina e xantina, que são precursoras do ácido úrico e da ureia nos animais, e é importante para o metabolismo de ATP e GTP, além de ser essencial em outros processos de sinalização celular. NAD+, e FAD são coenzimas indispensáveis para reações metabólicas. Quimicamente, elas atuam como pares redox. NAD+ se reduz a NADH ao receber 2 elétrons e 1 próton, enquanto FAD se reduz a FADH2 ao receber 2 elétrons e 2 prótons. Esses compostos participam ativamente da oxidação de substratos no metabolismo energético, transportando os elétrons até a cadeia respiratória. Biologicamente, isso significa que a célula tem um sistema eficiente de coleta e entrega de elétrons, evitando que a energia seja liberada de forma caótica. As formas reduzidas dessas coenzimas armazenam energia e podem ser reutilizadas. Em termos de regulação, enzimas específicas catalisam essas reações, garantindo que as coenzimas estejam sempre nos estados apropriados para manter o ciclo energético funcionando continuamente. Quando o equilíbrio redox da célula é rompido, ocorre o chamado estresse oxidativo, que é uma condição em que há o acúmulo de espécies reativas de oxigênio, como o peróxido de hidrogênio, e um superóxido e radicais hidroxila. Quimicamente, essas espécies são altamente estáveis, buscando captar elétrons de outras moléculas, o que leva à oxidação de lipídios, proteínas e DNA. Biologicamente, isso pode resultar em disfunções celulares, envelhecimento precoce e desenvolvimento de doenças como câncer ou Alzheimer. Para combater isso, o organismo produz antioxidantes como a glutationina, que doa os elétrons para neutralizar os radicais livres, se oxidando no processo. A glutationina oxidada pode depois ser regenerada a GSH com gasto energético. Enzimas como a catalase, glutationina redutase e superóxido dismutase também participam desse sistema. Esse controle mostra como reações redox não são apenas mecanismos energéticos, mas também mecanismos de proteção celular. Encerrando nossa apresentação, é possível afirmar que as reações de oxirredução não são apenas mecanismos químicos de transferência de elétrons, elas são pilares fundamentais que sustentam a bioquímica da vida. Observamos como diferentes biomoléculas, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos podem sofrer ou participar de processos redox com impactos profundos em sua estrutura e função. Essas reações fazem parte da fisiologia celular normal, mas sem descontrole pode levar a mutações, apoptose, envelhecimento e uma série de patologias, como câncer, doenças cardiovasculares e neurodegenerativas. Isso mostra que, tanto química quanto biologicamente, o equilíbrio redox é essencial para manter a vida e a saúde. Portanto, entender as bases da oxirredução em biomoléculas nos permite não apenas compreender processos celulares, mas também refletir sobre estratégias terapêuticas, antioxidantes, intervenções nutricionais e prevenções de doenças. Muito obrigada pela atenção.